1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 6. Para quem não trouxe Bíblia, já está sendo projetado aqui. Vamos acompanhar e diz assim: Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: Deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: Não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga, não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: Também não foi este que Yahvé escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel declarou: Também este não foi o que Yahvé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu: A nenhum destes Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: Estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: Bem, ainda tenho um caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer, enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé afirmou: Levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o chifre, que estava repleto do melhor azeite, e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi, e Samuel lhe tornou para Ramá. Amém? Amém? Fecha teus olhos e vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos no teu nome. Jesus Cristo. Nós repreendemos agora toda distração. Nós damos uma ordem no mundo espiritual. Tudo aquilo que não procede do teu Espírito, Senhor. Nós declaramos que essa casa é sua, essa igreja é sua. Nós não aceitamos, ó Deus, nada que não venha do Senhor. Senhor, que nessa noite nós possamos receber aquilo que o Senhor deliberou, Senhor. Porque na tua casa há ordem e decência. E nós confiamos no teu agir. Nós confiamos na soberania do teu Espírito. Eu coloco a minha vida, Senhor, em favor da tua igreja. E assim nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja, por favor. Esse texto que nós acabamos de ler, muitos de vocês devem conhecer. Pode colocar aqui, por favor, o tema da mensagem. E o Senhor me deu essa frase: onde tem unção, tem promessa. Poderia repetir comigo? Onde tem unção, tem promessa. Amém. Essa passagem que nós acabamos de ler se trata de um momento de transição. Um momento onde o Senhor havia rejeitado o governo de Saul. Para quem lembra, Saul foi aquele rei que os homens se levantaram, foi aquele rei que os homens desejaram, porque os homens estavam voltados muito mais para as nações que tinham reis, né? As nações que tinham um governo monárquico, ou seja, de reis. E os homens, mesmo a nação de Israel, tendo como governo o Senhor, porque era um governo teocrático, eles começam a olhar para outras nações. Os homens preferiram ser governados por um homem do que ser governados pelo próprio Deus. Inclusive o próprio profeta Samuel, ele vai ficar chateado e o Senhor diz assim: Senhor, não se preocupa, porque eles não estão desprezando a você, mas a mim. E então nós vamos ver a história, o tempo em que Saul foi rei, onde Saul, no tempo de reinado dele, ele conseguiu se apartar dos propósitos de Deus
e principalmente o próprio Deus se apartou dele. Nós vamos ver, por exemplo, alguns erros durante o governo de Saul. Saul, ele vai consultar os mortos, né? E ele vai ter um momento em que ele deposita a sua fé numa necromante. Saul vai oferecer sacrifícios que vão ser reprováveis a Deus. E Saul, ele desobedece a palavra de Deus e a sua pessoa. O livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versos 13 e 14 vai dizer: assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Yahvé, o Senhor, porquanto não havia obedecido a palavra, e além disso, procurou uma médium, tentando consultar os mortos. Tudo isso, em vez de buscar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Saul foi aquele que teve todas as oportunidades de reinar, governar, mas preferiu seguir os seus próprios pensamentos, suas próprias vontades. E então Deus rejeita não apenas Saul, mas também levanta um outro homem para ser o futuro rei de Israel. E o Senhor começou já a ministrar o meu coração nessa tarde sobre essa palavra unção, porque muitas vezes a gente vai acreditar que a unção ela é estabelecida no momento em que alguém impõe as mãos, alguém ora por outra, derramando o óleo, que é o azeite que representa o óleo. Mas na verdade, quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, o Senhor já havia escolhido Davi para o seu futuro rei. E deixa eu falar uma coisa: aquilo que o céu já liberou é só uma questão de tempo para chegar na terra. Porque Deus já havia dito: eu vou declarar um novo rei, e eu já estou determinando que Saul perdeu o seu reinado. Então vai na casa agora de um homem belenita. Por que ele era belenita? Porque vivia em Belém. Eu queria que você pudesse guardar essa cidade, essa palavra, Belém. E Deus manda então Samuel ir para a casa de Jessé. E quando Samuel fica inclusive incomodado, porque Deus falou: você vai precisar ungir um dos filhos de Jessé para ser rei. Samuel fala: como? Saul, quando descobrir, vai mandar me matar, porque eu vou estar ungindo o segundo rei, porque tinha sido Samuel quem havia ungido Saul. E Deus dá uma resposta, que a gente precisa ficar preocupado com a resposta de Deus. Deus vai falar assim: por que você tem se preocupado tanto com Saul? Eu já desprezei ele. Em outras palavras, eu já decidi, não adianta mais. E a gente ainda fala que Deus não desiste de nós. Aqueles que de fato brincam com Deus, o Senhor vai deixar de lado. Eita, Deus da glória. O Senhor vai deixar de lado. E aí então Deus manda Samuel ir para a casa de Jessé para ungir o futuro rei. E Samuel, além de ele ser um profeta, um sacerdote e juiz, ele conseguia ter três funções, três atribuições no próprio ministério dele. Ele era um homem suscetível a erros como eu e você. Porque a gente vai ver, por exemplo, Samuel, algumas vezes acreditando que os outros filhos de Jessé iriam ser ungidos, iriam ser aquele futuro rei. Veja como, se a pessoa não estiver ligada com os céus, ela vai ungir aquilo que não deve ser ungido. Porque ele olha para um dos filhos de Samuel e ele pensa consigo mesmo e fala para Deus: é esse Senhor. Porque ele tinha porte de rei. Porque quem sabe ele era aquele homem que quando entrava chamava a atenção, tinha porte guerreiro, tinha quem sabe uma boa comunicação, uma boa aparência. E Deus vai dizer: Samuel, não olha para a aparência, porque eu que somo o coração do homem. Eu sei exatamente o que o homem é, Samuel. Então nesse momento, depois que Jessé começa a apresentar para Samuel os seus 7 filhos, e é interessante porque Deus manda que Samuel ele leve o melhor azeite. E eu fui fazer
E observei o seguinte: primeiro, que somente 3 categorias no Antigo Testamento de pessoas recebiam a unção. Ou eram sacerdotes, como Arão, que recebeu a unção de sacerdote, ou eram os profetas, a gente vai ver, por exemplo, Elias ungindo Eliseu, ou eram os próprios reis, como o próprio Saul recebeu a unção de Samuel. E haviam 3 tipos de azeite. Por isso que quando a Bíblia fala o melhor azeite, é porque esses 3 tipos eram: um primeiro azeite de qualidade inferior, ele era utilizado para culinária. Vocês vão lembrar, por exemplo, a passagem em que a viúva tem um pouquinho de azeite na sua casa e vai preparar o último bolo para esperar a morte chegar, não é isso? Aquele azeite, ele era utilizado como um fundamento para cozinhar, para culinária. Tinha um segundo tipo de azeite, que ele servia como combustível. Quem lembra da passagem das lamparinas, das virgens que deixaram, as 5 virgens que deixaram as lamparinas se apagarem, faltaram o azeite. Aquele azeite era utilizado como combustível para manter as lamparinas acesas. Mas esse melhor azeite, ele só era utilizado para ungir alguém. Mas ele não era qualquer azeite. Olha como Deus se preocupa com as primazias. Esse melhor azeite, que era utilizado somente para ungir reis, sacerdotes e profetas, ele era extraído dos primeiros frutos da oliveira. Ou seja, os primeiros frutos e melhores frutos da oliveira, eles eram prensados e dali se tirava o melhor azeite. Aquele azeite da primícia, ele era utilizado para unção. E você ainda quer dar qualquer coisa para Deus? Deus, ele é preocupado, ele tem preocupação de darmos o melhor para ele. Glória a Deus. Ele tem a preocupação de nós oferecermos sempre o melhor. Então esse azeite, ele depois de extraído, ele só tinha uma finalidade: ser completamente derramado na cabeça daquele que receberia a unção. Amém? Está claro até aqui? Glória a Deus. Então, finalmente, quando Samuel, que tinha essa autoridade para ungir alguém, porque além dele ser juiz, ou seja, era alguém justo, além dele ser profeta, aquele que era a boca de Deus, ele era um sacerdote, um representante de Deus. A Bíblia vai dizer no versículo 13, não precisa colocar: Samuel apanhou um chifre que estava repleto do melhor azeite e o ungiu na presença dos seus irmãos. Vamos dar uma parada aqui. Observe o seguinte: Samuel vai para a casa de Jessé, onde Jessé tinha 8 filhos. Só que os 7 filhos estavam em casa. E 3 desses filhos, que eram os mais velhos, eram homens com características de soldado, inclusive faziam parte do exército de Israel. Chega Samuel na casa de Jessé. E aí Jessé primeiro se preocupa: você vem em paz? Não, eu venho em paz, eu trouxe aqui um cordeiro para nós sacrificarmos. E aí quando ele começa a consagrar Jessé, aqueles filhos que estavam ali, até aí Samuel não tinha falado qual era o motivo da sua visita. Mas quando Jessé vai apresentando os filhos, eu imagino que Samuel vai dizer assim: olha, eu vim aqui da parte de Deus porque eu preciso ungir um dos filhos que você tem, e Deus vai me garantir qual é. Eu fico imaginando Jessé empurrando os que ele considerava ser melhores, porque ele tem essa tendência. Nós temos a tendência de apresentar sempre o que é melhor e deixar debaixo do tapete aquilo que a gente não quer apresentar. Então Jessé começa a apresentar aquilo que ele considera ser o melhor. E à medida que Jessé vai mostrando os seus filhos, um a um, o Senhor vai direcionando: Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, até se findarem todos os filhos de Jessé. Os 7 filhos ele já tinha apresentado. E aí vem uma dúvida na cabeça de Samuel: eu vim para ungir um filho. Me parece que ele já apresentou todos os filhos e Deus não me deu nenhuma direção sobre nenhum. Ou eu não ouvi a voz de Deus, ou o que eu estou fazendo aqui? E é nessa hora que ele pergunta: não tem mais nenhum outro filho? E aí a resposta de Jessé é: eita, eu fico imaginando como que ele cita. Tem um.
soldado de exército, que eu aproveito ele para cuidar, pastorear as minhas poucas ovelhas. E aí nessa hora, Samuel diz assim: pois nós não vamos sentar na mesa e nós não vamos comer nada enquanto ele não for trazido aqui. Eu vim para ungir um rei e eu vou sair daqui como um rei ungido. E aí a Bíblia diz que alguns vão buscar Davi. A gente não sabe quanto tempo Davi estava de distância, porque nós sabemos que muitas vezes os pastores caminhavam muitos quilômetros distante da sua casa para levar o rebanho. E eu fiquei imaginando os irmãos de Davi pensando assim: rapaz, o que o profeta o sacerdote Samuel tem com Davi, com aquele nosso irmão? Está todo mundo com fome e ninguém pode comer, somente porque aquele improvável, somente porque aquele garoto está lá. Só que ninguém podia sentar na mesa, ninguém podia comer enquanto aquele que foi escolhido chegasse. E aí quando finalmente Davi chega, a Bíblia diz que com um chifre cheio do melhor azeite, Samuel agora derrama na cabeça de Davi. E a Bíblia fala aqui: e o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. E Davi ficou cheio da presença de Deus. Conforme Jesus! Só que acontece o seguinte: eu fiquei pensando, por que se Deus tinha uma história somente com Davi, e Davi estava onde? Cuidando das ovelhas do seu pai, atrás das malhadas do pai. Bispo, se Deus quisesse ungir somente Davi, ele sabia onde Davi estava, sim ou não? Sim. Deus sabia onde Davi estava. Quem fala de Samuel? Vá ali, atrás do monte tal, que é onde geralmente Davi tem pastoreado as ovelhas. Você vai ali, derrama o chifre de azeite e unge Davi. Acabou. Porque o que valia era a unção que o sacerdote iria derramar. Deus sabia desde o princípio, porque quando o próprio Deus vai declarar e ratificar o ministério de Davi, diz: portanto, vá e diga ao meu servo Davi, assim declara o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens que cuidava das ovelhas. Deus sabia o tempo inteiro que Davi estava pastoreando as ovelhas do pai. E por que Deus manda chamar Davi para que ele chegue na casa dele e ele receba a unção? Porque existem unções que o Senhor deseja que a sua família possa reconhecer o que Deus está fazendo. Deus testificando para os teus, meu irmão, o ministério que ele tem. Era Deus falando: você está vendo esse menino aqui? Que vocês não contaram com ele? Eu estou mostrando que eu vim aqui somente para uma função, somente para um objetivo: derramar o melhor azeite dele, porque Deus está estabelecendo ele para um futuro rei, diante dos seus irmãos, diante daqueles que poderiam ser oposição, diante daqueles que não acreditavam. Meu irmão, se Deus já separou você, se Deus já chamou você, você não precisa do respaldo dos homens, você já tem a habilitação do céu. Você tem a habilitação do céu, irmão. E aí acontece o seguinte: depois que Davi recebe a unção, e o Senhor testifica essa unção diante dos irmãos, que a Bíblia diz, perante os seus irmãos, ele foi ungido. Deus é amostrado. Deus gosta de fazer umas coisas. Aquele que estava esquecido, aquele que ninguém contava, Deus faz o chamado publicamente para os em casa. Oh, glória a Deus! Eu estou estabelecendo agora algo sobre a sua vida. Amém? Amém. Só que acontece o seguinte: Davi recebe nesse dia a unção de rei. E o que acontece no outro dia com a vida de Davi? Nada diferente. Davi já tinha a unção de rei, mas no outro dia, Davi volta a ser pastor de ovelhas. Davi, um dia antes, foi encharcado do melhor azeite para ser um futuro rei de Israel. E no outro dia, Davi volta a pastorear as poucas ovelhas do seu pai. O tempo passa, e
E a Bíblia fala que em determinado dia, depois que o Espírito de Deus se afastou de Saul, Saul começou a viver tormentos espirituais. Saul começou a ter ataques diabólicos. E a Bíblia diz que ele ficava tão agitado, mas tão agitado, que ele não conseguia fazer nada, não conseguia pensar, ele não conseguia dormir. E nessa hora, então, observando que o rei, que até então ainda era rei, ficava muito perturbado espiritualmente, ele falou assim: manda chamar alguém para que possa me ajudar a resolver esse problema. E um servo pede a atenção do rei e fala assim: rei, eu posso falar? Pode. É como se fosse assim: eu tenho uma referência, eu tenho uma indicação para lhe dar. Eita Deus da glória. Tem um rapaz que ele sabe tocar bem, ele é forte, ele é destemido, ele é guerreiro e ele é mestre nas palavras e de boa aparência. Diante de todas essas qualidades, eu fico imaginando o rei pensando assim: Neemia, sim, mas o que ele pode me ajudar, já que eu estou tendo um ataque espiritual? A última frase que o seu servo diz é: e Deus está com ele. Deus da glória. Foi suficiente para ele dizer assim: manda chamar esse rapaz. Quando finalmente Davi chega para Saul, ele leva uma harpa. E ele começa então a dedilhar aquela harpa. E a Bíblia diz que automaticamente, à medida que Davi tocava a harpa, Saul se acalmava. Davi tinha unção de rei, voltou a pastorear ovelhas e agora vira levita de culto de libertação. Quando estava no culto de libertação, chama o irmão, que quando ele começa a tocar, os demônios batem em retirada. Mas nada de diferente agora, até aí, tinha acontecido com o futuro rei. Como os processos que Davi passou, precisou forjar Davi. E talvez nós precisemos também ter a mesma perseverança e a mesma disponibilidade de aguardar, de esperar, de ter paciência naquele que já fez uma promessa para você. Amém. E aí, depois que ele começa a tocar, Saul se agrada de Davi. E quando ele se agrada de Davi, ele fala: é bom ter alguém como você por perto. Fica aqui comigo, porque todas as vezes que eu ficar perturbado, você toca a harpa e eu me acalmo. Glória a Deus. Passa depois, e agora o exército de Saul está diante de uma batalha. Uma batalha na qual há 40 dias, um homem de quase 3 metros de altura afronta o exército do Deus vivo, Golias. Nós já conhecemos a história. E aí então, os irmãos de Davi, que faziam parte do exército de Saul, estavam lá guerreando ou sendo afrontados, sendo levados a recuar. E todas as vezes, em 40 dias, um homem dizia: há alguém que vem me afrontar hoje? Há alguém que vem para brigar comigo? Eu vim aqui para tudo. Só que todas as vezes em que Golias falava um pouquinho mais alto, o exército de Saul recuava. Passaram alguns dias, Jessé fala para Davi: Davi, vai levar uns pães para os seus irmãos, porque eu preciso de notícia. E aí, quando Davi chega lá, na verdade Davi agora sai de pastor de ovelhas, tinha unção de rei, era pastor de ovelhas, virou agora levita de Saul e agora entregador de marmita. Mas Davi tinha ungido para ser rei. Quando ele vai entregar então a comida para os irmãos, ele observa que havia um exército recuado, um exército paralisado. E naquela hora então, Davi pergunta para as pessoas: o que está acontecendo? E alguns vão dizer: está sabendo? Esse gigante há 40 dias nos afronta. E por esses 40 dias que ele nos afronta, a gente não consegue avançar. Quando Davi vai perguntar para os irmãos dizem: o que você está fazendo aqui? Por que você não volta para cuidar das poucas ovelhas do nosso pai? Não sabiam os irmãos de Davi que ali já era um primeiro estágio
para o propósito que Deus estava estabelecendo para Davi. Quando Davi finalmente está para ir confrontar o Golias, ele vai pedir para Saul, ele fala para Saul: meu rei, não é possível, o seu exército está todo sendo humilhado, o nosso povo está sendo humilhado, mas você, filho, é uma criança diante de um homem. E o meuzinho Davi diz assim: mas o meu currículo, eu quero te dizer que tudo que estava no meu currículo eu fiz. Não lhe disseram que eu tocava bem? Eu toquei bem, eu não toquei. Tocou. Não lhe disseram que eu era destemido e guerreiro? Eu quero te dizer que eu já matei urso e já matei leão. Eu sou de fato aquilo que falaram a meu respeito. Eu sou guerreiro, eu sou forte e eu sou destemido. Não lhe disseram que eu manejava bem as palavras? Eu estou usando as minhas palavras para argumentar. Eu estou habilitado para brigar com um gigante. Ou seja, tudo que falaram a meu respeito é verdade. Mas só que, rei Davi, eu não estou indo pela minha capacidade. Eu não estou indo pela minha habilidade. Porque aquele que está ali, ele está vindo contra nós com espada, lança e escudo. Mas eu não vou com lança, espada ou escudo. Mas eu vou representando o nome do Senhor dos Exércitos. Ele está comigo. E isso é suficiente. É a convicção que Davi tem de que ele era em Deus. Davi está dizendo: eu precisei lutar com o urso, eu precisei lutar com um leão, eu precisei tocar para o rei ficar calmo. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele gigante, ele só parece ser grande, maior é quem eu estou representando. Davi havia recebido unção de rei. Só que o que precisou naquele momento fazer a diferença, meu irmão, foi a presença de Deus. E o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Davi poderia agora estar diante de qualquer inimigo, estar diante de qualquer gigante. Deus era com Davi. Deus livrava dos Golias, dos inimigos, das batalhas que estão se agitando diante de você, meu irmão. Se você já recebeu a bênção de Deus, se você já tem o Espírito Santo de Deus, você já está em vantagem. O nome de Jesus. E aí, finalmente, Davi vai lutar contra Golias. Golias pensou o seguinte: 40 dias eu consigo desestabilizar emocionalmente um exército. Eu vou conseguir com esse garoto também, né? Assim. Porque uma das coisas que o inimigo mais consegue paralisar crente são as palavras, são as ameaças. Não tem coisa que paralisa mais crente do que medo. Não tem coisa que paralisa mais homens e mulheres de Deus que não seja o medo. É a mentira, são as ameaças, são as afrontas. E aí você começa a perguntar se foi Deus que falou. Você começa a questionar se Deus foi com você. Você começa a perceber se de fato você estava ouvindo a voz de Deus. Golias foi usar as mesmas estratégias que ele estava usando há 40 dias com o exército de Saul. Só que Golias não contava com o seguinte: paralisar homem e mulher que não tem presença é fácil. Agora fazer parar um homem e uma mulher cheio de unção, esse não é para qualquer um, não. Porque Golias não vai fazer estratégia. Golias falou: quem você pensa que é pegando essas pedrinhas? Você acha que eu sou um cachorro? Aí Davi fala: cachorro você não é, mas eu te garanto uma coisa: ainda hoje a tua cabeça vai servir de alimento para as aves. Se a ave gosta de cachorro, eu não sei. Mas que ele gosta de crânio aberto de cabeça, ele gosta. E aí ele pega 5 pedrinhas. Quando ele pega 5 pedrinhas, lava as pedrinhas, pedras lisas, como cheixo, a gente chama aqui, né? Seixo. E ele pega essas pedrinhas, lava e vai. Quando ele vai, Golias muito cheio de si. Baleadeira, né? A menina sabe, muita gente sabe não que é baleadeira. Se der uma misericórdia, volta para ele. Aí pega a baleadeira assim, ó. Mira. Davi pegou quantas pedrinhas? Davi
Davi precisou usar quantas? Porque não se trata da pedra, se trata da presença que estava nele. Você às vezes vai cheio de munição. Você fala assim, você vai preparar. Não sei se já aconteceu com você. Você já precisou ir para uma situação desafiadora para você, que você falou assim, eu vou precisar usar todos os meus argumentos possíveis e imagináveis. Aí você se imune de informações. Aí você se imune de estratégias. Porque você precisa estar preparado para aquela conversa difícil. Só que se você já está cheio da presença de Deus, meu irmão, quando você chegar, eu me lembro de Jacó agora. Jacó foi com seu irmão Esaú. E quando ele vai no encontro de Esaú, ele tem um encontro com Deus, um encontro com Peniel. E eu acho que ele fica pensando assim, quando chegar com a notícia, olha, teu irmão está vindo, mas está vindo, eu acho que era com mais 600 homens, eu não lembro agora a quantidade, mas eram muitos homens. Jacó pensou, eu estou com meninos, eu estou com mulheres aqui, eu estou numa situação de vulnerabilidade. Ele manda os bois antes, ele manda os presentes antes, mas o irmão não aceita. E cada vez que Esaú manda voltar os presentes, Jacó pensa, está pior minha situação do que eu pensava. Se passaram 20 anos e o cara ainda está chateado comigo. Jacó foi com tudo na mente. Eu vou falar isso, eu vou fazer assim, eu vou dar o presente assado, eu vou tentar apaziguar. Quando ele chega diante do irmão, diante do problema, foi Esaú que correu ao encontro dele, beijou e perdoou. Porque Jacó estava cheio da presença de Deus. Quando você já está indo para uma batalha, meu irmão, e foi Deus quem te enviou, não precisa de 5 pedras, uma é suficiente para Cristo. E aí a Bíblia diz que quando ele lança aquela pedra, a Bíblia diz que aquela pedra toca na fronte de Golias e ele cai. O que acontece com Davi nesse tempo? Saul olha e fala, cara, esse cara é bom. Eu agora vou deixar mais ele voltar para a casa dele. Ele era meu levita nos cultos de libertação. Agora ele vai virar meu escudeiro, meu fiel escudeiro. Não volta mais para casa. Davi tinha unção de rei, continuava sendo pastor de ovelhas, se transformou em levita de culto de libertação, entregador de quem tinha e agora escudeiro do rei. E a unção que Davi havia recebido em Belém não parecia estar válida. Nisso, quando ele vira escudeiro do rei, a gente vai ver um processo que Davi começa a passar desde aquele dia que ele recebeu a unção. E aí eu queria chamar já o louvor. Está aqui para cima, por favor. Desde que ele recebeu uma unção de rei, o que aconteceu? A Bíblia diz que depois que Davi mata Golias, ele começou a travar batalhas. Mas agora não foram só batalhas para o exército de Saul. Mas ele começou a viver batalhas daquele que tinha colocado ele na sua casa, no seu palácio. Você sabe quando alguém fala assim, fulano, tu é bom demais, cara. Eu quero você aqui do meu lado. Eu vou te apoiar. Eu vou ser uma pessoa que eu vou ajudar. Só que com o nome de Deus, com o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus. Quando Davi tinha ganho várias batalhas, a Bíblia diz que as pessoas começaram a reconhecer nas ruas e falavam assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Ou seja, a conta era: se Saul foi muito bom para matar 1000, Davi é muito melhor para matar 10.000. Só que ao invés de Saul pensar assim, na minha equipe eu tenho um melhor guerreiro, na minha equipe eu tenho um melhor levita, na minha equipe eu tenho um cara que, se eu botar para pastorear a ovelha, vai matar urso, leão. Saul começou a perceber o seguinte: esse cara não pode brilhar mais do que eu. Quem perde a presença
Deus começa a se importar com quem está com a presença de Deus. Quem perde a presença de Deus começa a tentar abortar os projetos que Deus tem para aqueles que já têm a presença de Deus. Saul começou a olhar e falou assim: não, esse cara não vai crescer não. E agora Saul se torna o inimigo número 1 de Davi. Davi tinha unção de rei, mas Davi agora virou um fugitivo. Esses foram os processos, alguns dos processos que Davi precisou passar. Só que, quando Davi recebe aquela primeira unção e ele precisa passar anos da sua vida se escondendo em cavernas, passando necessidade, tendo que se esconder, se fingir de louco para que ninguém o prendesse, precisou comer o pão da proposição no templo porque passou fome com os seus amigos. Esses foram alguns dos processos que Davi precisou passar. Davi teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, mas ele não o faz porque ele diz: ai daquele que toca no ungido do Senhor. A justiça não está nas minhas mãos, mas está nas mãos do Senhor. E nessa hora, então, nesse tempo que Davi passa, a Bíblia diz que se passaram primeiro 13 anos e nada de reinado aconteceu. Davi não subiu ao trono nos primeiros 13 anos. Como? Deus tinha levado o sacerdote na casa de Davi, ungido Davi como rei. Davi agora se torna perseguido, fugitivo. E Deus parecia que não ia cumprir aquilo que ele prometera. Por que as coisas não começaram a melhorar do dia que Samuel ungiu Davi na sua casa? Por que Davi não foi logo de pastor de ovelhas, filho de Jessé, para o trono? Porque Deus precisava provar Davi no tempo difícil de processo. Porque só é preparado aquele, só é capacitado aquele que passa pelo tempo da preparação. Rei, ele era a autoridade máxima. E aquele rei era especial, ele precisava ser forjado. Porque ele não era qualquer rei. Ele iria se tornar um homem segundo o coração de Deus. 13 anos se passam. Davi tinha recebido a unção e nada referente ao reinado tinha acontecido. Depois Davi vai para Hebron. E lá em Hebron, Davi recebe a segunda unção. Me pergunta, Davi se tornou rei com a segunda unção, sim ou não? Não! Davi não se torna rei com a segunda unção. E nós precisamos entender o seguinte: a primeira unção é para te marcar, é para te separar, é para destacar você perante aqueles que ainda não sabem, mas que vão ver aquilo que eu vi aqui na unção. A primeira unção é o seguinte: é Deus tirando você do meio e mostrando, estão vendo? Eu estou separando ele. Eu estou separando ele para o propósito infinitamente melhor. Senhor, no outro dia que o Senhor falou, no outro dia que eu recebi a oração, o que aconteceu? Nada. A primeira unção só foi para te marcar. Vocês estão entendendo? A primeira unção foi para mostrar que eu estou fazendo algo e vou fazer algo na tua vida. Mas você não precisa se preocupar com o tempo. Você não precisa se preocupar porque as coisas parecem que estão começando a ficar difíceis. Porque aquele que recebe a unção, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. A segunda unção em Hebron. A segunda unção foi o quê? Preparo. Davi, eu te marquei nos primeiros anos. Agora você está indo para o segundo estágio. Que estágio? Preparação. Começa a reinar aqui somente em Hebron. Eu quero ver como é que você vai sair desse ambiente. É Deus falando: seja fiel onde eu estou te colocando. Seja fiel no pouco. Que se você estiver fazendo certinho, se você não se corromper nesse processo, se você se manter fiel
funções que Davi passa no decorrer dos 16 anos são aonde? Em Hebrom. Mas em Hebrom, as duas últimas funções foram preparação e ratificação daquilo que eu fiz. Mas o que é que de fato ele recebeu a primeira unção? Em Belém. E o Senhor começou a me encher o meu coração no seguinte. Lá em Malaquias 5:2 diz assim: Belém, e tu, Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti, cidade pequena. De ti, lugar pequeno. De tu, família desestruturada. De ti, casa sem referência de pai e mãe. De ti, histórias de adultério. De ti, histórias de abandono. De ti, histórias de prisão. De ti, histórias de alcoolismo. De ti, histórias de vício. De ti, histórias de quando eu tenho um propósito dentro desse ambiente, eu vou te levantar. Se você recebeu um irmão, uma palavra de Deus, aonde você recebeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel em tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele levanta cidade sem uma estrutura. Gravatar. Poderia sair alguma coisa boa de Gravatar? Aí o Senhor disse: pois é. Se eu estou te prometendo de ungido aqui, tem promessa cumprida. Porque aonde tem missão, tem promessa. Era Deus lembrando para Davi. Aonde foi que você recebeu o azeite? Aonde foi que você recebeu a unção de rei? 20 anos depois, você agora vai para o cargo de rei. Você agora vai sentar na cadeira de rei. E eu fico imaginando Davi dizendo assim: eu recebi na minha casa, na frente dos meus irmãos, onde ninguém acreditava. Deus falou: é o lugar que foi a tua vergonha, será a tua honra. Deus fala assim: você, filho, pode ter passado por esse processo de perseguição, de calúnias, de traições, de difamações, de tantas coisas que para você pareceram se distanciar do propósito. Mas era Deus falando assim: eu estou forjando você para você estar capacitado a receber aquilo que eu estou liberando para você no futuro. Você dá para o seu filho de 10 anos um carro, você não é louco, porque ele não tem maturidade. É Deus dizendo assim: Davi, se tu não passar por esses processos, tu não vai aguentar servir. Porque para o que eu preciso de você é um nível tão alto que não vai ter qualquer coisa que vai me tirar da presença. É Deus dizendo assim, meu irmão: olha onde foi que você recebeu a palavra, aonde você recebeu a promessa. Ah, mas foi ali, num cultozinho de uma igreja, sem muita expressividade, no bairro do Brasil e Gravatar. Pois é, mas eu quero te dizer uma coisa: tem um som naquele lugar, ele vai cumprir. Senhor.